Olá, seja muito bem-vindo. Aqui é o Tiago Nascimento, advogado, e hoje nós vamos conversar sobre os 5 erros mais comuns dentro do sistema de holding familiar. Às vezes esses erros vêm dos próprios advogados que trabalham com esse sistema, mas não é um erro intencional, e às vezes o erro vem até mesmo das pessoas que procuram esse sistema para ser instituído dentro de suas respectivas famílias. Vamos lá então para vocês entenderem. Mas antes da gente começar, se você não está inscrito no canal, faça aqui a sua inscrição. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se você não gostou, aperta naquele joinha para baixo que também está tudo certo. Começando então. Primeiro erro muito comum. A gente constitui o sistema de holding visando buscar a blindagem patrimonial. Primeiramente, esse negócio de blindagem patrimonial não existe dentro do nosso ordenamento jurídico. O que vem a ser, Thiago, esse negócio de blindagem patrimonial? Seria uma maneira simplesmente de organizar o meu patrimônio e qualquer outro terceiro que venha, por exemplo, me executar, seja no âmbito de uma execução fiscal, uma execução civil, trabalhista, enfim, não importa, aquele terceiro jamais alcançaria ali o patrimônio que está organizado dentro de um sistema de holding. Seja holding empresarial, rural, familiar, também não importa. Então, nesse sistema de holding, a gente não consegue, não tem como a gente fazer blindagem patrimonial, porque isso simplesmente não existe no nosso ordenamento jurídico. Às vezes, a gente vê na internet alguns advogados se referirem ao termo blindagem patrimonial, mas não é com maldade ou desconhecimento jurídico. Muitos advogados se referem a blindagem quando, na verdade, eles querem dizer proteção patrimonial. E a proteção patrimonial, de fato, a gente consegue dentro desse sistema, mas é muito diferente de blindagem. Brevemente, quero explicar para vocês o seguinte: proteção é o seguinte: se você fez o seu sistema de hold hoje, você não tem dívida com ninguém, você não tem execução, você não é um devedor, aquele sistema seu está separado da sua pessoa física, portanto, ele está protegido. Mas se você é uma pessoa completamente enrolada, deve todo mundo, seu patrimônio está sendo executado e você implementa o sistema de hold, você não vai conseguir fazer separação entre as suas obrigações pessoa física e a sua hold, porque o judiciário, obviamente, vai interpretar isso como uma fraude ao direito de terceiros, pode até desconstituir aquele sistema seu ou então contaminar aquele sistema seu com ações fiscais, trabalhistas, cíveis, não importa, tá bom? Então, não temos blindagem patrimonial no nosso sistema, nós temos uma proteção patrimonial efetiva, desde que você se enquadre dentro desses requisitos que eu falei para você, certo? Segundo ponto, então, onde as pessoas se equivocam muito no sistema de holding. Querer privilegiar um filho em detrimento do outro. Não por maldade, nada disso. Muito comum, famílias onde pai, mãe, filhos são brigados. Infelizmente isso acontece. Então, às vezes chega um pai e uma mãe para mim e fala assim: Tiago, eu tenho 2 filhos, não sou muito próximo, somos muito ligados, mas o meu outro filho não converso com eles há anos. Temos uma série assim, de divergências, brigas ferrenhas, a gente não se fala, eu não quero nem saber daquele filho como meu filho. Isso é comum, Thiago? Não é comum, mas às vezes acontece. Então, quando nós vamos instituir esse sistema, não tem como a gente simplesmente fazer uma holding e instituir como beneficiário aquele filho que tem um convívio amistoso, mais amoroso com os pais, aquele filho que não tem divergência. Como a gente faz dentro desse sistema, então? Para que isso não implique numa nulidade, para que esse sistema funcione direitinho, vamos pegar, por exemplo, aqui uma família de 2 filhos. Então, aquele filho que venha ser beneficiado com a holding, que tem um bom relacionamento com os pais, ele pode receber ali o seu direito de herança, até mesmo a fração disponível da herança, mas aquele outro filho que não vai participar, que os filhos não têm um bom convívio com ele, o direito de herança dele precisa ser preservado. Então, os pais precisam reservar uma parte do patrimônio, eles vão deixar uma parte do patrimônio fora do sistema de holding, simplesmente para garantir os direitos de herança desse filho, para que isso no futuro não seja interpretado como uma fraude e aquela holding venha a ser desconstituída. E outro assunto também que é muito comum as pessoas acharem que pode deserdar um filho com sistema de holding, que é justamente isso que eu falei para vocês. Não tenho um bom convívio com meu filho, vou fazer uma holding só para um filho e o outro vai ficar sem nada. Isso não pode ser feito, porque deserção a gente só faz através de processo judicial e jamais com o sistema de holding
porque isso é um sistema que a gente faz de maneira extrajudicial, a gente faz dentro daquilo que a lei nos autoriza. E a questão da deserção dentro de holding não pode ser feita se efetivado. Esse sistema seu, infelizmente, vai padecer de uma grave nulidade e ele pode ser, inclusive, desconstituído. Terceiro erro, então, muito comum. Tiago, vou fazer uma holding, então, porque eu não quero pagar imposto. Que? Como assim não quer pagar imposto? Todo sistema de holding, seja uma holding rural, uma holding familiar, uma holding empresarial, uma holding mista, não importa que sistema seja esse, não importa o sistema de organização, sempre vai existir o pagamento de impostos. Mas o sistema de holding é um sistema tão flexível porque o direito que a gente pega, as normas de direito que a gente usa, são normas de direito empresarial, que são totalmente diferentes das normas de direito civil que a maioria das pessoas conhece por aí. Então, nesse sistema, a gente consegue uma eficácia tributária muito grande, muito vantajosa. Por isso que a gente consegue ter uma economia muito grande, porque o sistema de holding, ele nos dá a faculdade, uma faculdade que as pessoas confundem muito, que é a de elisão fiscal. Como assim, Thiago? Elisão fiscal é coisa errada, né? Nada disso. Elisão fiscal é nada mais que o quê? A gente se aproveitar das normas que nós temos para pagar menos imposto possível de acordo com aquelas normas que a gente tem. Isso é muito comum, reconhecido pelos nossos tribunais, pela doutrina e jurisprudência. Então a gente pega esse sistema, aproveita as leis que nós temos para a gente ter uma eficácia tributária muito grande e aí surge uma grande economia. Mas holding não serve para não pagar impostos, para deixar de pagar impostos. Os impostos, sim, são reduzidos a depender de como esse sistema é constituído, mas a gente sempre aproveitando das benesses da lei. Tiago, esse sistema é uma brecha legal, por isso que a gente paga menos imposto? Não, não tem nada de brecha. Que brecha pressupõe que a lei quis dizer alguma coisa, mas a gente fazendo uma interpretação, a gente chega em outro caminho onde a lei não previu e a gente meio que dá uma despertinho ali. Não tem nada disso. Hold é uma questão jurídica muito inteligente, é uma arquitetura societária onde a gente aproveita todas as benesses legais para a gente ter. Eficácia tributária, eficácia patrimonial, na verdade, segurança patrimonial, segurança familiar, enfim, uma série de benefícios. E ele é feito justamente para isso mesmo. Então, assim, a gente não deixa de pagar imposto nesse sistema, muito pelo contrário, a gente paga imposto, só que de maneira reduzida, porque esse sistema é organizado de maneira muito inteligente. O quarto ponto onde as pessoas se equivocam demais, e isso é muito perigoso. Muito comum as pessoas chegarem para mim e dizerem o seguinte: Tiago, um conhecido meu, ou então um parente fez sistema de road, os filhos não vão precisar passar pelo inventário, teve uma economia muito grande, na verdade não pagaram nada, foi muito bom. Aí quando começa com esses papos, mas como foi feito esse sistema? Aí a gente vai investigando, às vezes chega até pelas pessoas, a gente chega até o contrato social desse sistema que foi montado, e a gente vê que aquela família fez o quê? Constituiu um CNPJ, colocou todo o patrimônio dela ali dentro. Só isso. O que isso resolve na vida de uma família? Principalmente uma família que busca essa questão de não ter que passar pelo inventário. Não resolveu nada. Porque eles têm só um CNPJ que é dono do patrimônio deles e não foi feito planejamento sucessório ali dentro. Isso, lamentavelmente, é muito comum. E se você já fez uma holding, se você acha que tem uma holding, dá uma olhada no seu contrato social, na maneira como foi feito esse sistema, para ver se o seu planejamento sucessório foi feito e se foi feito da maneira correta, para sua família não ter que passar pelo inventário e muito menos o seu patrimônio ter que ser dilapidado para ser inventariado. Porque o sistema de holding, se a gente não faz o sistema de planejamento sucessório, as cotas desse seu sistema, que representam parcela do seu patrimônio, vão ser inventariadas, o imposto vai ser o mesmo, o cálculo do valor de mercado patrimonial daquela empresa vai ser o mesmo e a família não vai escapar. Então fica muito atento com esse detalhe. Quinto ponto onde as pessoas também se equivocam bastante. Vou fazer uma holding porque é muito melhor para vender imóveis, porque o ganho de capital é muito reduzido. Aqui é preciso muito cuidado. Porque se você não faz um estudo prévio de quais bens você está colocando nesse sistema, e eu estou falando aqui de bens imóveis, você corre o risco de pagar um imposto mais que o dobro do que o imposto da pessoa física. Então, deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. Eu tenho um imóvel aqui e vou vender esse imóvel. Se eu adquirir ele por um valor mais baixo do que eu vou vender,
eu vou pagar um ganho de capital nessa diferença. Se eu paguei 100 e vendi por 500, eu vou pagar um ganho de capital sobre 400, que é a diferença. Na pessoa física, essa alíquota aí pode girar em torno de 15%. Se você joga para o sistema de holding comum, feito assim às pressas, sem planejamento nenhum, você vai pagar 34%. Olha o absurdo, é mais que o dobro da pessoa física. Então, para você ter uma eficácia tributária na venda de imóveis, você precisa ter um planejamento prévio. Por quê? Esse planejamento vai ser muito importante para ditar a maneira como esse sistema seu de holding vai ser feito e como esses bens serão contabilizados dentro do seu sistema de holding. Então fique atento com isso. Não é só você achar que vai constituir um sistema de holding, depois você vai vender os seus imóveis, que você vai ter um ganho aí tributário nessa questão de ganho de capital com venda de imóveis, que não é assim que funciona e muitas pessoas se equivocam com isso. Então tome muito cuidado. Sexto ponto onde as pessoas se equivocam. Mas, Thiago, não era só cinco? Vou dar o sexto de bônus para vocês aqui, que eu lembrei de mais um. É muito comum quem tem propriedades rurais, quem são produtores rurais, acharem que o sistema de holding não compensa. Por quê? A gente sabe que produtores rurais, eles sempre trabalham com o CPF deles, porque é no CPF que eles têm os maiores benefícios tributários. Então é muito comum o produtor chegar para mim e falar assim: ah, Thiago, não vou mexer com esse negócio de holding, não. Eu sei que minha família não passaria pelo inventário, mas a tributação da minha atividade vai ser mais pesada dentro do CNPJ e eu trabalho no CPF, para mim fica mais vantajoso o recolhimento de tributo. E isso é um grande equívoco, porque você, quando constitui seu sistema de holding, não necessariamente a sua atividade rural vai ter que ser feita dentro daquele sistema. Muito pelo contrário, justamente para a gente pegar o melhor dos dois mundos, a gente faz sistema de holding familiar, organiza o patrimônio, busca uma proteção patrimonial, tira terceiros daquele sistema, como genros e noras. A gente distribui o patrimônio para a família não ter que fazer inventário e, ao mesmo tempo, a gente continua trabalhando no CPF normalmente do produtor rural, sem ter implicância tributária na atividade rural de forma alguma. E às vezes também existem atividades rurais onde a tributação do CNPJ dentro do CNPJ é até mesmo melhor que no CPF do próprio produtor rural. Isso varia muito. Então, dentro do sistema de holding, a gente pode sempre fazer ajustes para buscar sempre o melhor benefício fiscal possível na tributação da atividade. Ora pode ser na pessoa jurídica, ora pode ser na física, depende da atividade que aquele produtor exerce. Mas, resumindo, o sistema de holding nunca vai ser um empecilho para a família constituir achando que ela vai ter que exercer atividade dentro daquele CNPJ, tá bom? Então, esses são os maiores erros que as pessoas cometem ao constituir o sistema de holding. Seja holding rural, seja uma holding familiar, uma holding empresarial, sistema misto, enfim, não importa. Às vezes as pessoas se equivocam muito com determinados conceitos, principalmente dentro desse que eu falei para vocês. Então é isso. Se você gostou, deixe seu like, não esqueça de se inscrever e a gente volta então com o próximo assunto. E se você ficou com alguma dúvida, pode deixar um comentário aqui, pode me procurar nas redes sociais que estão na descrição desse vídeo. Não fique com sua dúvida, não guarde essa dúvida para você. Esse canal aqui é justamente para levar informação, porque esse sistema é muito desconhecido da maioria das pessoas. Então, quanto mais informação a gente levar, mais as pessoas vão ficar espertas aí com a questão de organização do próprio patrimônio. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, um grande abraço.